Nós tivemos uma independência traiçoeira, que foi entregue no meio de armas, que foi entregue no meio de confusões. E se houver respeito integral dos acordos, o que implicará a aplicação dos mesmos, quer dizer, nós podemos contar com 11 de novembro pacífico. A FNLA, com o seu desejo de tomar o poder pela força, já fez a secessão de uma parte do território. Estou convicto que não poderá haver, para uma Angola una, indivisível, a eliminação de qualquer dos três movimentos. Em 1975, há meio conflito existente entre os três partidos políticos angolanos, nomeadamente Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Ministro, a independência de Angola está marcada para o dia 11 de novembro. Considera que ainda há possibilidades de coexistência mais ou menos pacífica entre os três movimentos de libertação? Considera que a independência em 11 de novembro será feita ainda com os três movimentos no poder, tripartido? Quer dizer, para a FNLA, não há dúvidas que nós continuamos a envidar esforços para que os três movimentos possam estar presentes em 11 de novembro de 75, que é a data da independência de Angola, que para nós é inadiável. Que para nós, quer dizer, nós pensamos que 11 de novembro para nós é uma data sagrada e nós não poderemos de maneira nenhuma aceitar o adiamento da independência de Angola. Agora, quanto o entendimento, a presença pacífica dos três movimentos até 11 de novembro, é uma questão de boa vontade, é uma questão de engajamento político e nós esperamos, nossa parte da FNLA, se houver respeito integral dos acordos tanto firmados em Alvor como em Nakuru, no Quênia, é possível chegar-se ainda por meios pacíficos a 11 de novembro. Mas eu insisto que tem de haver das três partes o respeito integral desses acordos. E aqui queria realmente dizer que esse respeito não só cabe às três partes, mas também como cabe à quarta parte, que é a parte portuguesa, que tem de respeitar igualmente esses acordos firmados em Alvor e em Nakuru. E se houver respeito integral dos acordos, o que implicará a aplicação dos mesmos, quer dizer, nós podemos contar com 11 de novembro pacífico. Estou convicto que não poderá haver, para uma Angola una, indivisível, a eliminação de qualquer dos três movimentos. É, portanto, contra a balcanização de Angola? Somos contra a balcanização de Angola. Apesar de Angola já estar praticamente dividida em três partes, quer dizer, há zonas de influência marcadamente UNITA, sul do país, MPLA, centro do país, FNLA, norte do país. Pois bem, mas esses eram os dados com que praticamente partíamos no 31 de janeiro. Bom, são dados que são ligados ao processo, digamos, da luta de libertação. Se considerarmos os pontos, digamos, de partida para a luta, mas que não estavam, digamos, não havia uma cristalização desta separação, e que cristalização é essa que se está tornando cada vez mais forte, mais real, após as confrontações que tem havido entre o MPLA e a FNLA. Eu acredito plenamente que diversas forças políticas vão ainda colaborar para chegarmos a uma independência dentro do esquema do Alvor. No entanto, os últimos acontecimentos em Luanda, no norte, no nordeste e no sul
tornam-nos cada vez mais apreensivos. Estamos apreensivos porque a FNLA, com o seu desejo de tomar o poder pela força, já fez a secessão de uma parte do território. Os distritos do Zaire e do Uís estão hoje sob o controle exclusivo da FNLA, visto que nem as forças portuguesas, nem a UNITA, nem o MPLA têm qualquer influência visível sobre aquela área. Foi pretensão também da FNLA tomar Luanda pela força, o que foi impedido pela ação popular, pela ação dos habitantes de Luanda, do povo, que rechaçou mais uma vez, depois de várias tentativas, rechaçou mais uma vez a agressão da FNLA. Se este tipo de agressão continua, se, por exemplo, há uma tentativa para separar Cabinda, como é desejo de alguns países, se há uma tentativa para, de qualquer maneira, destruir o equilíbrio ainda existente, embora bastante frágil, entre os três movimentos, nós poderemos pôr a dúvida sobre se o acordo do Alvor será respeitado até 11 de novembro. Proclamava-se a independência de Angola em 11 de novembro de 1975 pelo então primeiro presidente de Angola, Antônio Agostinho Neto. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Até o momento da publicação desta matéria, 11 de novembro de 2021, passaram-se 46 anos de independência. A nossa equipa de reportagem procurou saber qual é o impacto desta data no atual dias de hoje. Procuramos ainda saber dos interlocutores o que é ganho antes da independência, o que éramos, pois independência o que somos, e também quais foram os ganhos da independência até a data de hoje. Acompanhe a reportagem. A independência permitiu com que houvesse uma discussão a nível das raças. Antes da independência, nós tínhamos a hegemonia de uma raça, que é a raça branca, e que compunha a minoria. E essa minoria criava políticas públicas para todos. Como sabemos, antes da independência, Angola fazia parte de uma província ultramarina de Portugal. E ao fazer parte de uma província ultramarina de Portugal, fizesse com que, nomeadamente, os recursos que fossem capitalizados para Angola não tivesse o seu aproveitamento dentro do território nacional. Note que dentro de Portugal começou a ter uma corrente que defendia que as colônias acabavam por ser um grande peso na economia portuguesa, porque não produzia aquilo que se esperasse. Quando nós alcançamos a independência, nós começamos a discutir o princípio da angolanidade.
Antes da independência, Viriato da Cruz e muitos outros nacionalistas, eles traziam um projeto que é Vozes de Angola, que tinha como objetivo fazer uma discussão daquilo que são as aspirações nacionais dos próprios angolanos, na perspectiva de construir uma Angola dos próprios angolanos. Em 1933, conhecemos a lei que dividia a sociedade em dois, que era entre os indígenas e os assimilados, e isso fazia com que nós tínhamos que fazer um esforço massivo para nós podermos adaptarmos dentro dos padrões portugueses. Tínhamos que falar como os portugueses, comer como os portugueses, respirar como os portugueses. E aquelas pessoas que nasciam, por exemplo, nos museques ou nas zonas que não eram tidas como as cidades, elas eram excluídas diretamente. Então a independência passou a dar uma nova esperança para aquelas pessoas que nasciam em Angola e que queriam também fazer parte da construção do seu próprio país. Se for aqui para fazer uma avaliação, o que se ganhou com a independência, e nós temos atualmente a construção da República com os seus defeitos. Nós temos um Estado democrático de direito cheio de problemas, porque nós não conseguimos avançar do ponto de vista político no que diz respeito à questão da separação dos poderes. Ainda temos vários problemas pelo facto de termos um único partido no poder desde 1975. Isso coloca também em xeque as instituições que nós temos. Então seria bom se houvesse alternância política em 46 anos de independência. Talvez seria melhor para a própria avaliação, a estabilidade política e ao mesmo tempo a avaliação das instituições que nós temos em Angola. E depois, essa própria independência produziu alguns efeitos que nós devemos aqui preservar. Antes da independência, não se conhecia uma universidade que privilegiasse com que os angolanos participassem diretamente. As primeiras universidades que nós tivemos aqui chamavam-se unidades orgânicas. Tínhamos uma em Lubango, tínhamos uma em Luanda, que depois tornou-se a Universidade de Luanda, mas em termos de representatividades, quanto às pessoas que nasceram em Angola, era pouca. Tanto é que a maior parte dos angolanos que tiveram ensino superior naquela fase, falamos dos anos 60, eram por sistemas de bolsas. Por exemplo, os nacionalistas que libertaram o país, né, com o início da luta armada e com o fim do regime salazarista em Portugal, esses, muitas das vezes, eram pessoas que saíram em Angola em sistemas de bolsas e ficavam em Portugal, na França, em diferentes partes do mundo e passavam a analisar Angola a partir de fora. São mesmo esses que, quando chegam no país, por terem um nível de instrução na perspectiva ocidentalizado, foram reconduzidos pelo poder. Então, a independência permitiu com que dentro da própria Angola começou-se a discutir a nacionalização das empresas, a nacionalização do ensino, a nacionalização da economia, a nacionalização da cultura. Mas infelizmente isso não foi possível, porque a independência não vingou. Nós tivemos uma independência traiçoeira, que foi entregue no meio de armas, que foi entregue no meio de confusões. Note que a independência foi proclamada no dia 11 de novembro, mas no dia 10 de novembro nós tivemos um grande conflito aí no Kifangondo, que é a chamada Batalha de Kifangondo, em que a FNLA, junto com as tropas de Mobutu, queriam invadir Luanda para vir proclamar a independência na cidade de Luanda, enquanto que MPLA procurava ganhar hegemonia dentro de Luanda, enquanto que a UNITA procurava ganhar hegemonia no centro do país, que é a chamada Nova Lisboa, no Ambo. Então isso mostra que a nossa independência não foi pacificada, não foi cumprida às letras, porque nós sabemos que no dia 10, do 10 a 15 de janeiro, houve um acordo, que é o chamado Acordo de Alvor. O Acordo de Alvor tinha como discussão a entrega do poder, a entrega de uma transição pacífica em que pudesse englobar os três movimentos nacionalistas, nomeadamente FNLA, o MPLA e o UNITA. Mas o que resultou disso? É que os três movimentos caíram numa luta endógena, é que os três movimentos começaram a jogar sujo uns com os outros
com o apoio das organizações internacionais e começaram a construir uma nova Angola independente na perspectiva dos próprios movimentos. Então, ao se criar essa visão unilateral, fez com que o país estivesse simplesmente a lutar por ideologias. A questão do nacionalismo foi usada como sendo um instrumento político para se obter o poder. Quer dizer que os nacionalistas usavam um programa para poder ludibriar uma parte da população angolana para justificar a sua própria ação. Resultados: após o alcance da independência em 75, que foi um alcance de luta, foi um alcance não pacífico, de apoderamento, nós conhecemos uma Angola atolada, uma Angola que passou a privilegiar os princípios unilaterais, os princípios unipartidários. Tanto é que de 75 a 91 nós conhecemos um regime completamente único, chamou-se Partido Único, em que só havia um cantor, um músico, um partido, um presidente e uma linguagem. Mas só que com o alcance dessa mesma independência era necessário que se criasse uma estratégia de como é que nós poderíamos democratizar o país, como é que nós poderíamos discutir o país na medida de lhe tornar ainda mais democrático. Mas não foi isso. Nós criamos o Partido Único, criamos um sistema único e esse sistema único foi criando fissuras que nós vemos até hoje. Hoje nós temos uma economia centralizada, hoje nós temos um país muito direcionado para apenas um ente político, embora que a história nos mostre que houve um momento de discussão democrática, mas nós não conseguimos sentir isso, nós sentimos um unipartidarismo trajado de multipartidarismo. Isso impactou de tal maneira que os mesmos homens que tiveram no lance da independência foram os mesmos homens que depois começaram a recorrer ao próprio colono. Então, nós temos a opção de escolher sermos livres, habitarmos entre angolanos numa perspectiva endógena, capitalizarmos na perspectiva do panafricanismo, ou então nós seguimos ainda mais o curso daqueles que nos colonizaram. Entre duas opções, nós decidimos seguir aquelas pessoas que nos colonizaram, a ideologia ocidental. Note só que nós hoje temos a língua oficial portuguesa, claramente, e temos muitas línguas regionais, mas nós não temos uma língua de destaque em que nós poderíamos discutir, olha, o Quimbundo, o Kikongo, o Nganguela, vamos usá-las como sendo uma língua técnica, uma língua em que vamos lhe dar uma primazia e permitir com que em vários setores laborais possa-se usar essa mesma língua para poder dar valor. Um exemplo prático é a China. A China tornou-se potência mundial com o mandarim, então nós poderíamos fazer o diferente. Um dos impactos que a independência trouxe é a questão da globalização. A globalização com a independência nos tornou um país que nós poderíamos fazer a seletividade. Se antigamente nós só tínhamos um quadro, um olho por se olhar, que era a colônia portuguesa, a independência permitiu com que nós bebêssemos de vários campos, de vários mundos, de várias realidades. Tudo depende de uma política endógena, o que é que nós queremos para com o mundo. Então, Angola teve a primazia de escolher os países que poderiam ter acordos bilaterais. Estes mesmos países hoje podemos ver a Rússia, podemos ver a Cuba, a China. Então, só foi permitido isso, essa opção de escolha de alianças externas, porque nós tivemos uma independência. Mas é necessário que, como eu digo sempre, que essa independência se faça valer. Porque nós tivemos uma independência teórica e não prática. Porque na praticidade o nosso país encontra-se num processo do neocolonialismo. Nós ainda continuamos nas entranhas de um sistema de colonização ocidental. Porque note só, desde os primórdios da independência, Angola tem convênios bilaterais com Portugal na área da educação, na área da saúde. Portugal é dos países que mais produz medicamentos a nível do mundo. Tanto é que a medicina portuguesa, os comprimidos portugueses têm uma grande valia no campo da medicina. Mas Angola não produz nem sequer um comprimido. Mas Angola não é forte nisso, mas tem acordos bilaterais com Portugal. Nós temos acordos bilaterais com Portugal no campo da educação. Mas se nós formos a ver o status quo da nossa política educativa, a Angola é muito fragilizada. Então nós ganhamos uma independência teórica, mas não uma independência prática. Porque nós ainda continuamos a usar os mesmos mecanismos que os portugueses usaram para poder colonizar os angolanos. Um exemplo prático, nós no quadro do direito, nós temos um Código Penal que é do século XVIII. Quer dizer que durante muito tempo o nosso país não conseguiu produzir um Código Penal que se refletisse na realidade endógena, nas leis consuetudinárias.
nós hoje temos a própria mania e o próprio hábito que os portugueses tinham da não valorização da posição das autoridades tradicionais. Note que hoje os chefes tradicionais tornaram-se basicamente como sendo um grupo de dança. Pós-independência nós tivemos vários desafios. Um desafio é a construção do Estado angolano. E o Estado angolano a independência começa mal. Começa com o surgimento de 2 Estados. Um Estado que é oficializado pela União Soviética e o outro que tem o reconhecimento dos Estados Unidos da América. E levou-se um conjunto de negociações para ver se conseguia se manter o Estado. Houve conflito armado que atrasou também no processo de desenvolvimento do próprio Estado, até ao estágio em que nós chegamos com um clima meramente de paz, mas uma paz que não se reflete no dia a dia dos próprios angolanos. Então nós temos uma situação que ainda obriga as pessoas a refletir realmente sobre a importância ou a pertinência da independência em Angola, porque há pessoas que nesse contexto ainda questionam. No tempo colonial vivia-se melhor do que no tempo pós-colonial. As pessoas que fazem esse tipo de comparação baseiam-se em questões ligadas às enchentes nos hospitais, a forma como as pessoas são tratadas diante dos hospitais, a forma como as pessoas hoje têm até o próprio sistema de educação atualmente está totalmente deteriorado. Não significa que no tempo colonial tudo era maravilha, mas o que acaba por acontecer é que as autoridades coloniais que eram opressoras sabiam respeitar certos direitos do que este que nós temos como atual governo. Por exemplo, no que diz respeito à questão das vacinas, à questão do saneamento básico, hoje temos muito mais doenças do que nós tivemos no passado, há mais pessoas a morrerem nos hospitais, há muita gente a morrer, ou seja, a taxa de mortalidade infantil é muito elevada, há pessoas a morrerem de fome, há pessoas a morrerem de seca na província do Cunene, na província do Zaire, nas províncias das Lundas. Então são alguns problemas que comprometem um pouco aquilo que foi o sacrifício na luta pela independência de Angola. É necessário que os nossos atores políticos pautem por um princípio da alteridade. A alteridade é olhar o outro como a continuação de si mesmo. Nas nossas culturas nós dissemos sempre Ubuntu, eu sou porque tu és. É necessário que nós passamos a olhar o angolano como centro. É necessário que nós passamos a olhar a diversidade e a complementariedade das coisas. Não podemos aceitar que nós, em Angola, quando nós discutíamos a independência, falávamos da questão da multicultura, falávamos da angolanidade, mas 45 anos depois, as nossas mamás mucubás tornaram-se um instrumento de pedir dinheiro nas ruas. As nossas mamás mucubás, que são grandes parceiras da nossa cultura, que são grandes vetores da nossa cultura, tornaram-se um ponto, ou tornaram-se indígenas, tornaram-se pessoas que pedem dinheiro nas ruas. Não se entende esse status quo. Não é normal nós falarmos que estamos a aproveitar a independência enquanto nós temos uma polícia que trabalha como a PIDE. Nós temos um serviço de inteligência que trabalha como a PIDE. A PIDE foi um sistema que foi implantado com a Segunda República Portuguesa. E essa PIDE teve como grande impacto fazer um monitoramento daquilo que estava a se produzir a nível dos indígenas, como eles chamavam, a nível dos angolanos que nasciam aqui, pais dos angolanos. Antigamente era difícil ver um angolano ou 3 angolanos juntos a falarem de política. Eram perseguidos, eram expostos, eram banidos da face da terra. 45 anos depois, nós temos a mesma configuração.
Hoje quem fala contra o Estado, hoje quem fala, emite uma opinião que o Estado não vai ter em conta, é perseguido, é morto. Então, que tipo de mudança, que tipo de independência nós herdamos? Nós só vamos conseguir capitalizar a independência se nós entendermos o valor e o que nos custou para sermos independentes. Antes das independências, os movimentos que lutaram estavam muito voltados pelos seus ideais, pelas ambições muito unilateral. Então, aquilo que nós devemos fazer é procurar construir o Estado baseando-se na vontade geral, no interesse nacional e colocar de parte certos problemas que são problemas assim de grupos que não ajudam muito naquilo que é problema nacional ou naquilo que são os problemas nacionais. Então eu acho que nós precisamos de mais diálogo, mais consenso, e isso muitas vezes nos outros países foi mediante a alternância política. Então eu acredito que quando houver alternância política em Angola, teremos espaço para rediscutir a independência, rediscutir as instituições, rediscutir os problemas sociais básicos e a partir daí vamos marcar mais passos em diante no processo de desenvolvimento do nosso Estado.